Olá, sejam bem-vindos à aula Mecânica dos Fluidos do professor Estevão Grosch Tavares para o curso de Engenharia Mecânica da Unesc. Na aula de hoje, introduziremos aí a unidade 6, de acordo com o plano de ensino de vocês, certo? Conteúdo programático do plano de ensino de vocês. O tema é análise dimensional e semelhança, tá? Então, a análise dimensional e semelhança versa a respeito aí como fazer o adimensionamento das equações, né, a natureza, né, da análise dimensional e teorema Pi de Buckingham. Tá? Muito provavelmente ficaremos restritos aí somente até o 6.2. De acordo com o progresso da aula, talvez nós falaremos também sobre o tema 6.3. Ok? Então, dito isto aí, vamos para a unidade, o tema 6.1, equações básicas adimensionais. Mas antes de a gente falar sobre as equações básicas adimensionais, por que dessas equações básicas adimensionais? Para que fazer análise dimensional e semelhança? Né? Qual é o propósito disso? Pois bem, lá no estudo da mecânica dos fluidos, muitos dos fenômenos que são estudados são semelhantes. Como assim semelhantes, professor? Pois bem, você pode querer estudar, por exemplo, o escoamento no interior de uma tubulação circular. Tá? Por exemplo, de um líquido como água. Então você precisa saber o que, por exemplo? A perda de carga, né? O perfil do escoamento, se o escoamento é turbulento, se o escoamento é laminar e assim por diante. Essa análise geralmente é feita com análise diferencial, visto lá na unidade 4 aquelas equações, né? A equação de Navier-Stokes, a equação da conservação da massa e assim por diante. Essas equações geralmente elas são resolvidas numericamente, né? Então você utiliza algum pacote comercial para poder entender, né? Resolver o escoamento, beleza? Dito isto, então, toda vez que você for resolver um novo problema, por exemplo, dentro de um tubo circular, será que é necessário refazer todos os cálculos? Será que com aquele primeiro que você fez eu não posso tentar entender a natureza, o comportamento do escoamento sem a necessidade de refazer? É isso que nós vamos versar aqui, né? Então, por exemplo, você tem um tubo de 1 polegada de diâmetro interno escoando água. Você precisa fazer análise da perda de carga e tudo mais. Agora, de repente, você precisa, para o teu projeto, analisar o escoamento no interior de uma tubulação de 5 polegadas. Né? E agora, em vez de água, é um óleo. O que aconteceu? Mudou a geometria. Agora você tem um diâmetro maior e também mudou as propriedades do fluido, densidade e viscosidade. Porém, ainda continua sendo um tubo, tudo igual. Tem uma certa semelhança. São fluidos newtonianos. E é dentro do escoamento e é no interior de um tubo, né, circular, seção transversal circular. Então, essas semelhanças podem implicar, né, que existe algum padrão entre esses dois tipos de situações, as quais eu posso universalizar todo o estudo aqui que a gente está querendo fazer, beleza? Então é aqui que começa o propósito da análise dimensional e semelhança. E, consequentemente, nós vamos ter aí os números adimensionais, os famosos números adimensionais. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no número de Reynolds. Né? Você já deve ter ouvido falar no número de Mach. Né? Alguns aí já fizeram, por exemplo, transferência de calor e massa. Transferência de calor e massa, por exemplo, né? Vocês têm o número de Nusselt, o número de Prandtl, o próprio número de Reynolds, né? E assim por diante, número de Fourier, número de Biot. Tá? Então esses números adimensionais eles são importantes justamente para você poder caracterizar um padrão universal, tá? Para o teu escoamento. Ok? Dito isto, então, vamos começar aqui as equações básicas adimensionais. Vamos supor que estamos avaliando o escoamento, né, analiticamente, em torno de um corpo rombudo, aí, esse corpo cinza. Tá? Então, primeira coisa, né, nós temos que anunciar as equações diferenciais governantes para este problema. Neste caso aí, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o sistema coordenado. Eu coloquei o sistema coordenado XY, conforme vocês podem ver ali em vermelho. Né? Estou considerando uma condição de um escoamento uniforme incidente sobre o meu corpo, o infinito, que ele pega justamente na parte aí, assim por dizer, longitudinal.
tá? Esse meu corpo aí, eu vejo que ele tem um comprimento L nessa direção longitudinal. Tem outros fatores geométricos que são importantes, claro, mas que estão omitidos aí por enquanto, tá? Esse escoamento também, como vocês podem analisar aí, tem o fator da gravidade, o G, colocado ali, né, no mesmo sentido não, sentido contrário, mas na mesma direção que o eixo Y do sistema coordenado que eu coloquei, enquanto que o vetor velocidade, o infinito, está, né, paralelo e no mesmo sentido de crescimento do eixo X, tá? Então, feita essa situação, é uma situação hipotética, é uma situação simplificada, reduzida. Óbvio que existe, né, vários outros tipos de escoamentos aos quais eu estou interessado, por enquanto é este. Neste caso, nós temos o vetor velocidade, é um problema bidimensional, tá? Poderia ser tridimensional? Poderia ser tridimensional. Tudo que eu vou fazer aqui para o caso 2D, para o caso 3D, tá, é equivalente, tá, pessoal? Não tem muita diferença. Neste caso, as componentes são U na direção de I e V minúsculo na direção de J, né? O vetor V maiúsculo, então tem essas duas componentes. Sendo assim, então, a primeira equação que nós temos ali é a equação da conservação da massa para o escoamento incompressível, né? Nós também temos uma situação de regime permanente, então a parte da derivada temporal nas equações da quantidade de movimento, que estão ali embaixo, não existem, né? O du/dt e o dv/dt. Tá? Então ali as duas são as equações da quantidade de movimento. Para o fluido newtoniano, então, equação de Navier-Stokes, né? Então nós temos u du dx mais v du dy deve ser igual a menos 1 sobre ρ, dp dx mais ni d quadrado u dx quadrado mais d quadrado u dy quadrado. Não vou dizer aqui a componente v, né, da equação de Navier-Stokes. Lembrando que aquele v ali, o ni, como eu falei, tá, é a viscosidade cinemática e é dado, né, é definido como sendo μ dividido por ρ, certo? Então aí nós elencamos as equações necessárias para resolver aquela situação de acordo com aquele sistema coordenado, tá, as quais nós caracterizamos dois elementos importantes aí, tá? O U infinito, a velocidade incidente sobre o meu corpo, e o L, o comprimento aí longitudinal. Poderia ser outro comprimento, poderia ser, por exemplo, o comprimento na direção transversal. Tá? Mas eu peguei o parâmetro geométrico aí, o L. Tá? Este L, eu já adianto aqui para vocês, nós chamaremos de comprimento característico. Já explico. Tá? Além desses dois parâmetros relevantes, nós temos outros dois parâmetros relevantes, melhor dizendo, que são as propriedades do meu fluido. Sim, quais seriam as propriedades desse meu fluido, né? A viscosidade dinâmica e a densidade, o ρ e o μ, né? Lembrando que a viscosidade cinemática também mas é uma consequência do ρ e do μ, né? Que é o ni, conforme está aí, né, nesse slide, beleza? Então, dito isso aí, pessoal, eu farei o que eu chamo de adimensionalização. Adimensionalização significa não ter dimensão. Uma grandeza adimensional, que não tem dimensão, ela consequentemente não terá unidade, né? Então nós temos ali as nossas velocidades adimensionais, U estrela e V estrela, ou U asterisco, V asterisco. Prefiro falar estrela, tá? Mas quem é chato aí pode dizer asterisco. Que seria, por definição, U dividido pelo U infinito, ou seja, pela velocidade incidente, tá? Como vocês podem perceber, U estrela não tem unidade. Afinal de contas, qual é a unidade de U? Metro por segundo. Quanto é que é a unidade de U infinito? Metro por segundo também. Metro por segundo dividido por metro por segundo não dá nada, né? Não tem dimensão. Mas é uma grandeza, uma quantidade. Tá? Quero lembrar que o U é a velocidade, né, afinal de contas, em cada ponto aqui do meu escoamento. Espera-se que pelo fato do meu fluido ele ter que desviar, né, deste corpo aqui, né, em vez de ele continuar seguindo reto, o U aqui, ó, terá um valor acima do U infinito, por exemplo. Beleza? Só para vocês terem essa noção. Então esse U aqui diz respeito a cada ponto aqui. O U vale o infinito aqui. Então aqui neste ponto, ó, o infinito já valeria, U estrela de entrada seria 1, perfeito? Aqui, ó, teria um valor, assume um valor acima de 1. Aqui nessa região, próximo do teu corpo, do teu objeto, a velocidade já tende a ser pequena, então ficará abaixo de 1. Né? Saindo fora do teu corpo aqui, tenderá de novo ao valor 1, beleza? Então assim nós temos a nossa velocidade de referência, o infinito.
Se for um escoamento interno, esse caso é um escoamento externo, mas dentro de uma tubulação, um escoamento interno, conforme vocês podem ver ali abaixo, né, eu tenho uma tubulação, eu tenho, por exemplo, um perfil parabólico, no caso de um escoamento laminar, né? Ali eu tenho também o sistema coordenado, agora a coordenada cilíndrica, né? Eu tenho o eixo radial e o eixo longitudinal, que é o eixo X. Aí, né? Nós temos o vetor velocidade que depende do R. Tá? Então está escrito ali V de R. E a nossa tubulação tem um diâmetro D. Beleza? Então aqui eu poderia, se fosse este caso, tá? A nossa adimensionalização ela seria, na verdade, U dividido pelo V médio, V dividido pelo V médio, ou seja, o estrela e V estrela seriam dados por essa expressão. No caso, V médio, né, quero lembrá-los que seria a velocidade média que representaria ao invés dessa parábola aqui, né? Quero lembrar aqui também, está errado, aqui seria o R estrela e aqui R, beleza? Que é a coordenada R aqui no lugar do Y. Acabei esquecendo de fazer essa alteração, tá? Agora que eu vi este erro, depois lá na apresentação de vocês, vamos fazer a correção agora, né? Assim. Salva. E aqui também, né? Salva. É isso aí. Então aí nós temos o nosso, né? Agora o nosso parâmetro de diferença, o nosso comprimento característico seria o D, né? O diâmetro da tubulação, perfeito? Então essa seria o nosso comprimento de referência, no caso para a tubulação, seria o D. Tá? E aqui eu peguei como comprimento de referência o comprimento longitudinal desse objeto. Poderia ter pego o comprimento transversal, né? Transversal em relação à direção do escoamento incidente. Tá? Isso aí, é claro, é arbitrário, isso é convencionado. Tá? Se tu tens, por exemplo, uma tubulação quadrada, o que seria, né, o comprimento característico lado? Não necessariamente, a gente teria o que a gente chama de diâmetro hidráulico. Tá? Isso é muito lá estudado, por exemplo, em transferência de calor e massa. Tá? O que é o diâmetro hidráulico? No final a gente vai ver que numa seção quadrada, né, uma tubulação de seção quadrada, o diâmetro hidráulico é o próprio lado do quadrado. Tá? Mas, enfim. Dito isso aí, então, está bem caracterizado. Vocês podem perceber, né, também que, além das velocidades serem adimensionais, as coordenadas x e y também serão adimensionais. Afinal de contas, quanto é que é a unidade de x? Metro. Quanto é que é a unidade do comprimento L? Metro também. Metro sobre metro vai dar, né, uma coordenada x estrela sem dimensão, sem uma unidade. Perfeito? Da mesma forma, para o eixo y, para a coordenada r e assim por diante. Beleza? Então aqui nós caracterizamos a adimensionalização, né, do que? Da velocidade e das coordenadas das nossas equações diferenciais. Equação da conservação da massa e da quantidade de movimento, tanto na direção x, né, quanto na direção y. Beleza? Isso é importante e a gente vai implementar, tá, essas variáveis adimensionais nas nossas equações e vamos ver que isso vai ter uma implicação muito importante. Vamos obter os nossos números adimensionais. Farei isso no próximo vídeo, tá? Vou encerrar então o nosso vídeo aqui. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.